Pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que vocês estão? Eu sei que a gente está vivendo. Hoje é outubro, né? Desculpa, pessoal. Nós estamos em junho, mês de junho de 2025. Aconteceu, tá guerreando, né? O país de Israel, Irã, Estados Unidos interferiu. E a gente está orando, né, para Deus abençoar Israel, para Deus trazer paz, né, para nosso país. Também eu sou do Brasil, estou orando também para que Deus venha abençoar o Brasil, tirar todos os corruptos e trazer, né, a paz. Mas enquanto isso, o que a gente vai fazer? Conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente está aqui firme e forte na leitura da Bíblia. Meu nome é Raquel e estou com vocês lendo a Bíblia toda. Vamos que vamos, não sabemos quando nós vamos terminar. A única certeza que nós sabemos é que nós vamos ler a Bíblia toda. Então hoje eu vou escolher o livro de Mateus. Eu estou entre o livro de Mateus, Josué e João. Então eu vou ler a parábola das virgens. A parábola das virgens. Mateus 25, versículo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas. Insensatas quer dizer imprudente, distraída, despreparada. E a hora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu fico pensando, né? Se a lâmpada é para acender e dar luz, como que elas saem com as lâmpadas sem azeite, que é o que faz a lâmpada ficar acesa? Não entendi. Ou melhor, poxa, essas são desapercebidas mesmo, né? Leva a lâmpada com intenção de acender e leva sem azeite. Não leva azeite consigo. As prudentes, porém, levaram o azeite e as suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. As prudentes levaram a lâmpada com azeite e ainda levaram reserva, vasilhas com reserva, para quando se acabasse o óleo, elas enchiam novamente. Muito prudente, né? E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Então elas estavam indo, né, pro noivo, mas o noivo se atrasou, o noivo demorou. Então, na espera, elas acabaram dormindo. Todas as 10 virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Então à meia-noite alguém passou avisando, correndo, avisando: olha o noivo está chegando, o noivo, acordem. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E a insensata disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós, e vós ide antes ao que vendem e comprai a vós, para vocês.
e tendo, gente, eu vou ter que parar aqui que eu vou atender uma cliente e ela acabou de chegar. Então eu vou abrir a porta para ela. Já volto. Então, pessoal, vamos continuar então. Vamos continuar aqui as virgens. Então, aí as 5 virgens pediram emprestado óleo para as outras virgens. As outras virgens falou assim: não, a gente não pode te dar, porque o que a gente tem é para o nosso uso. Se a gente emprestar para vocês, vai faltar para nós. E aí elas pediu para elas ir comprar. Eu fico imaginando, o noivo demorou. Não dava para elas ir ter comprado enquanto o noivo não aparecia? Elas quiseram dormir. Elas são muito desapercebidas mesmo, hein? Então, e indo elas comprar, né? Elas foram comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Coitadas. Coitadas? O que Deus, que Jesus está falando nessa parábola? Ele está falando assim que a gente precisa buscar o Espírito Santo. A gente deve se encher do Espírito Santo. Quem é o óleo? O óleo é o Espírito Santo. E como que a gente se enche do Espírito Santo? A gente busca, a gente adora, a gente louva, a gente tira um momento com Deus, a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem aquele momento com Deus, a gente tem aquele relacionamento com Deus. E a gente fica cheio do Espírito Santo, cheio do óleo. E aquelas virgens, as prudentes, elas estavam com relacionamento em dia com Deus, elas estavam em dia, elas estavam na sua busca diária, elas estavam cheias do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Já as outras, além delas, elas só tá ali com o adorando, só tá ali com a vasilha e vazia ainda, elas ainda queriam, a hora que Jesus estava voltando, elas queriam se preparar para a vinda dele. E aí as virgens prudentes falou: vai, quem sabe dá tempo de vocês se encher e comprar, alguém vai. Não, só que não deu tempo, porque o noivo chegou. Porque, para quem não sabe, nós somos a noiva do Senhor Jesus. A gente espera o Senhor Jesus voltar, porque ele falou que ia voltar, ele prometeu para nós que ele ia voltar. Eu vou e vou preparar-vos o lugar, e voltarei para vós, e levarei vós comigo, porque vocês são meus amigos, vocês são meus escolhidos, eu e voltarei para buscar. Então, Jesus vai voltar para buscar, mas ele vai voltar para buscar aqueles que estiver cheio da presença dele, cheio do óleo, cheio do Espírito e com o seu relacionamento em dia com Deus. Olha, isso é para a gente pensar, porque muitas das vezes, né, a gente passa se preocupar com tantas coisas, a gente passa a se preocupar com tanta coisa, porque às vezes eu falo assim: nossa Deus, por que que a gente tem que se distrair com tanta coisa? Por que que a gente tem que ter tanto problema? Por que que a gente tem que estar sempre distraído, sempre distraído? Por que que é tão difícil a gente te buscar? Por que que é tão difícil a gente manter esse relacionamento, né? Aí também tem aquele versículo, né?
o meu reino, ele é buscado por esforço, ele é alcançado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, muitas das vezes a gente tem que se esforçar. Se esforçar, eu passo por isso, todos nós passam por isso. A gente tem que se esforçar para se manter cheio, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para que quando Jesus vier, ele fala assim: "Ah, eu nem te conheço, eu nem te conheço". A gente tem aquele título de cristão, mas ele fala: "Eu nem te conheço", porque ele não tinha relacionamento com a gente. Então ficamos por aqui e até a próxima.